Olá, estamos em pleno eclipse. O eclipse, nessa quarta-feira, às 8h13 no Brasil, meio-dia e 13 minutos em Lisboa, acontece no eixo Gêmeos-Sagitário. Isto é, o Sol se encontra aqui no signo de Gêmeos e a Lua na sua oposição no signo de Sagitário. Então, o eixo Gêmeos-Sagitário está envolvido nesse eclipse. E o que acontece no eclipse? A Terra vai estar na frente do Sol e da Lua, e a Lua, nesse momento, ela deixa de refletir a totalidade da luz do Sol. Há uma interrupção da projeção da luz do Sol na Lua. Então, para os lugares onde será de noite, nesse momento, às 8h11 em Brasília, meio-dia, aliás, 8h13 em Brasília, meio-dia e 13 em Lisboa, que é o auge do eclipse, o momento máximo de ocultação da Lua, não será visível, mas em outros lugares do planeta será visível, será observável. Mas o que é o eclipse? Ele é uma interrupção de um momento natural, onde a Lua estava, até a hora do eclipse, até a hora que a Terra passa na frente, está iluminada pelo Sol. O Sol está iluminando a Lua, ela está refletindo plenamente a luz do Sol, e há uma interrupção. Então, o eclipse ele representa um momento onde há uma interrupção desse fenômeno celeste, onde o Sol e a Lua estão interagindo a partir desse cenário dos signos de Gêmeos e Sagitário. Gêmeos e Sagitário são signos relacionados ao saber, ao conhecimento, à busca do aprender, do conhecer, de se relacionar. E nesse eclipse há uma interrupção, há um desafio na maneira como nós nos comunicamos, nos relacionamos, estabelecemos contextos de aprendizado, de troca de informações e de conhecimentos. Então, há uma necessidade de um esforço muito maior para que se complete o movimento do aprender, do conhecer, do respirar o conhecimento, Gêmeos, respirar o saber e direcionar esse conhecimento, esse saber, para um objetivo, para um alvo, que é o Sagitário, é a flecha que direciona os vários conhecimentos adquiridos de Gêmeos para um determinado objetivo, para um determinado saber, para um determinado lugar do conhecimento, do aprendizado. Ao mesmo tempo, o Sagitário ele traz um conhecimento de um nível mais elevado para que possa ser compartilhado. Os Gêmeos, ele compartilha, ele divide, ele interage, ele troca, ele facilita a comunicação e o movimento entre as pessoas. Então, nós trazemos do nível de Sagitário, do nível mais alto, para um nível mais próximo das representações e das relações humanas. Então, o conhecimento vem do alto para ser compartilhado, e o compartilhado vai para um objetivo, para alcançar um determinado alvo, um determinado resultado. Bom, essa é a ideia do Gêmeo Sagitário. O conhecimento, as viagens, os contatos, as relações,
as trocas entre nós, seres humanos, e nós, seres humanos, com níveis mais altos de aprendizado e de conhecimento. Bom, mas e aí? O eclipse, ele move muitas questões. Ele traz a ideia de uma interrupção, ele traz a ideia de uma radicalização das questões ligadas, então, associadas ao conhecimento, ao saber, à justiça, às leis, aquilo, aos saberes religiosos, ou morais, ou espirituais, ou da legalidade, das regras, dos acordos que fazemos em sociedade para podermos compartilhar e conviver esses saberes, esses conhecimentos, o que vai ser conhecido ou vai nos tornar mais humanos e vai nos tornar mais civilizados. São as diretrizes que vêm do nível do Sagitário, de um nível mais elevado, para esse nível do compartilhamento. E o outro campo que acontece nesse eclipse é o Júpiter, o outro lugar que vai se relacionar com essa oposição Sol-Lua, com esse movimento, essa troca entre o Sol e a Lua, é justamente o Júpiter. Júpiter é o planeta mais luminoso do sistema solar e ele, nesse momento, está no signo de Peixes. Ele acabou de começar a sua jornada no signo de Peixes e ele está tensionando a Lua e o Sol. Então, nesse momento em que o Sol e a Lua chegam nessa posição, Júpiter já estava ali um pouquinho antes, ou ele está chegando nesse lugar, já entrando no signo de Peixes, quer dizer, um pouco antes da Lua cheia. A Lua passa e faz esse aspecto com Júpiter, o Sol passa para o signo de Gêmeos, o Sol entrou em Gêmeos, e faz essa pressão também com Júpiter. Então, nós temos essa Lua cheia mobilizada por Júpiter. É um momento tenso, é um momento difícil, é um momento que exige bastante flexibilidade, que já é a característica de Peixes, Sagitário e Gêmeos. Há um reforço para que a flexibilidade, cuidado com a comunicação, com as nossas palavras, o cuidado com o exagero, que é o lado negativo de Júpiter. Júpiter é um planeta das bênçãos, das positividades, é um planeta gasoso, é um planeta do ar, e ele está muito bem posicionado, se diz na astrologia, que ele está bem posicionado, que ele rege, que ele tem um domicílio no signo de Peixes e no signo de Sagitário. Então, ele está numa posição adequada em relação a Peixes. É assim que a astrologia diz, fala, né? É como se o Júpiter fosse uma personalidade, um rei, um ser, um deus, uma entidade que está no signo de Peixes, está no seu domicílio, está no seu lugar e, portanto, tem uma força maior em relação à Lua, em Sagitário, e ao Sol em Gêmeos. Mas o que acontece aqui com esse Júpiter? O lado sombrio, o lado negativo é o exagero. Pode ser o exagero e a confusão com relação à vacina, isto é, um aumento da disseminação da pandemia, quer dizer, a pandemia pode estar aumentando, como também há uma necessidade de acelerar o processo de vacinação. Isso vai ser feito, isso nesse período que Júpiter entra em Peixes, tudo se acelera de alguma maneira, tanto
pode acelerar em alguns lugares que não haverá o cuidado necessário, poderá aumentar a disseminação do vírus, como também a busca por novas possibilidades de cura, de resolver isso, aumentando a vacinação. Então, são novas decisões políticas, sociais, econômicas que virão para que se resolva mais rápido esse problema da pandemia. Então, existe uma troca de conhecimentos, existe uma necessidade de superar essas dificuldades e os signos envolvidos nesse eclipse, Gêmeos, Sagitário e Peixes. Nós estamos com o Sol em Gêmeos, o nódo lunar. Obviamente, quando há um eclipse, o Sol está junto do nódo lunar e a Vênus está em Gêmeos e o Mercúrio está em Gêmeos. Então, nós temos uma grande questão relacionada ao ar, aos ventos, à comunicação, à disseminação do vírus pelo ar. Está, digamos assim, mais bem sinalizado isso. Peixes também são infecções, no lado negativo, doenças e necessidades hospitalares, e as questões também das leis, das religiões, da moral, do que nos orienta cotidianamente na nossa vida, como tudo isso vai se unir para um propósito positivo de trazer uma cura, trazer um avanço, um progresso. Negativamente, nós ficamos mais reféns da pandemia. O Júpiter está num aspecto positivo com Mercúrio, então nós temos a expectativa de que haja saberes, conhecimentos que auxiliem a encontrar soluções e acordos econômicos e políticos para que a solução, para que a vacinação e a produção de vacinas se amplifique. Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto muito intenso é o Saturno com Urano, que vai durar o ano todo, e que são as transformações radicais no campo social, político, econômico que a gente está vendo, que nós estamos observando e acompanhando em vários países e em várias situações. E Marte em oposição a Plutão. Aqui há um aspecto bastante delicado de lutas, conflitos, agressões, e nós já estamos vendo que isso está acontecendo em vários lugares. Então, nós temos aqui conflitos raciais, conflitos econômicos, lutas pelo poder. Nós temos aqui uma instabilidade que leva a muitas crises sociais e de comportamento de pessoas belicosas, pessoas agindo impulsivamente, instintivamente e provocando situações limites, situações, inclusive, que trazem mortes, trazem problemas sérios. Problemas sérios a nível social, problemas de conflitos e mortes, inclusive, envolvendo famílias, envolvendo crianças, né? O caranguejo. Então, nós estamos vendo essas situações em vários pontos do nosso planeta, em função das divisões sociais e políticas, como elas estão hoje, e que precisam ser superadas. Saturno e Urano dizendo de uma nova ordem mundial que necessita acontecer. Esse desenho, esse mapa, ele não está exatamente refletindo um determinado país ou um determinado lugar,
não foi uma escolha de um lugar específico. Ele foi desenhado a partir do ponto zero de Áries, então é como estaria o zodíaco no céu, independente do lugar. Então, todos os signos estão arrumadinhos, estão alinhados, começa no zero de Áries, e nós estamos com essa lua cheia, é a terceira lua cheia do ano, ou a terceira lua cheia em função da sequência do zodíaco, Áries, Touro, Gêmeos, e ela, então, traz todo esse aprendizado, todo esse esforço de superação. Netuno também está num aspecto desafiador com Vênus e Mercúrio, portanto, pode haver muitas ilusões, muitos sonhos, ilusões, devaneios, e pode haver muita confusão na comunicação. Lembrando que logo, logo, Mercúrio fica retrógrado e vai passar um tempo retrógrado em Gêmeos, então teremos que rever muitas decisões que estamos tomando nesse momento, deverão ser pensadas e reavaliadas. E pode haver algum engano na maneira como nós estamos nos comunicando, pensando ou tomando decisões, acreditando sermos racionais e objetivos, mas talvez nem tanto. Esse desenho é o desenho anterior, num outro fundo, que nos permite ver com mais clareza a posição dos signos e dos planetas. Então, está aqui essa lua cheia, a grande quadratura com Júpiter, o Netuno com Marte e com Vênus e Mercúrio. Esse Netuno com Marte nos falando de idealismo, então nós vamos ter realmente movimentos sociais buscando idealisticamente, né, ou em função de ideais, lutar e se contrapor à ordem estabelecida. Quando nós olhamos para Lisboa e quando nós olhamos para o Brasil, então à esquerda é Lisboa, 12h13, o Sol vai estar quase a pino, e o ascendente para Lisboa vai ser Leão. O signo de Leão é que vem para o ascendente do momento do eclipse em Lisboa. Esse ascendente Leão, considerando o ascendente Câncer como ascendente de Portugal, Portugal é do signo de Peixes, e esse ascendente Leão, ele coloca algumas questões importantes durante esse eclipse com relação ao governo, com relação à governança do país. Geralmente, o Sol é sempre visto como o governante, o presidente, o governante, no caso de Portugal, o primeiro-ministro, quem toma as decisões principais. Enfim, nós estaríamos aqui nesse âmbito do governo e também da economia. Se Leão se coloca como a casa 2 do signo de Portugal, teríamos questões econômicas importantes a serem resolvidas e serem vistas com bastante clareza nesse momento. No Brasil, o ascendente é Gêmeos. Esse ascendente Gêmeos e o eclipse impactam diretamente a questão da governança do país, porque se colocam aqui essa energia toda de Gêmeos na oposição ao executivo, ao poder executivo, que é Sagitário, no mapa da independência do Brasil, e a Lua atravessando aqui, então, esse campo do poder executivo e toda essa grande quadratura com Júpiter, Saturno na casa 12 do Brasil,
nós temos aqui algumas questões bem difíceis ainda, enquanto o Saturno não passa pelo ascendente do Brasil e segue em frente. E o Júpiter em Peixes está dentro do ascendente do Brasil, mas trazendo toda essa tensão do eclipse em relação à população, em relação ao povo, se colocando, se posicionando, e uma tensão, uma oposição muito forte que deslancha a partir desse eclipse em relação ao poder executivo. E nós poderemos ter realmente conflitos de rua com esse Marte-Plutão e tensões bem significativas. Provavelmente teremos um engajamento maior dos grupos ligados ao trabalho, sindicatos e outros grupos que têm relação com o trabalho, com os sindicatos de profissionais estarão mais ativos a partir dessa lunação, a partir dessa lua cheia, melhor dizendo. A gente usa o termo da lunação para a lua nova e o plenilúnio para a lua cheia. Então, nessa lua cheia, nós teremos também questões muito importantes a nível da movimentação da população e das organizações sociais e também dos militares. O Marte, nessa posição de casa 6 do mapa da independência, vai movimentar também os militares nesse processo. Bom, sabemos que o Brasil está num momento muito grave, numa crise política, econômica e sanitária, bem delicada. Não tenho interesse aqui nessa exposição de aprofundar detalhes, tanto do mapa de Portugal como do mapa do Brasil, do eclipse, apenas trazer os pontos genéricos que outros colegas também já analisaram com mais detalhes, essa tensão política e social no Brasil e também em Portugal, mas de uma forma diferente, com outras características. Estamos num momento de tensões e que, na verdade, fazem parte de um cenário maior, que é essa quadratura Saturno-Urano, essa transição de sistemas econômicos, políticos, sociais e do cuidado com a saúde, com a terra, com a alimentação, de um modelo que está falido e que necessita ser reconstruído de uma outra forma. Então, toda essa movimentação do ar é para trazer movimento, mudança, consciência, novos saberes, novos conhecimentos que possam aflorar e permitir, então, um processo difícil, mas necessário, de uma reconexão com algo maior, que é representado pelo signo Sagitário, que está além, que está numa dimensão mais elevada, que venha para nós e nos contacte, que nos um conhecimento, né? Um conhecimento que aflore, não é necessariamente algo que vai vir de fora para dentro, mas num sentido figurado, que nós possamos nos inspirar e perceber o que é necessário que aflore de dentro de nós como uma consciência, um saber, um conhecimento que vá nos orientar para a mudança, para a transformação. Bom, eu espero que isso tenha orientado vocês, mas e aí? O que a gente faz no nosso pequeno mundo, no nosso cotidiano, trabalhar as nossas relações?
ver também no nosso mapa onde está os Gêmeos e o Sagitário, como é que isso se posiciona para quem é do signo de Gêmeos e quem é do signo de Sagitário e quem é do signo de Peixes e quem é do signo de Virgem. Essa lua cheia é intensa, vai trazer realmente muita necessidade de adaptação, de mudança, de repensar muitas coisas, de reconectar com as pessoas, de rever atitudes, posturas, e também de se preparar para mudanças maiores que virão, como decorrência desse eclipse. Então, eu deixo aqui a minha mensagem, uma mensagem simples, não é tão detalhada, talvez, como muitos gostariam, mas é o que é possível fazer num vídeo curto. E também para que vocês possam refletir por vocês mesmos sobre o que é esse momento na vida de todos nós. Gêmeos e Sagitário. Gêmeos, os irmãos gêmeos, a amizade, a união. Gêmeos são dois irmãos que não se separam pelo mito, pela mitologia, não se separam. O mito de Gêmeos aparece em várias tradições. Na tradição iorubá, são os ibejis, os irmãos gêmeos. Há vários mitos, há várias compreensões do que significa os irmãos gêmeos, a mitologia que está relacionada a eles, as duas mãos que nós temos, os 10 dedos, tudo isso se refere a essa simbologia do signo de Gêmeos. Mesmo na tradição judaica, as duas tábuas da lei, os 10 mandamentos, são duas tábuas, são duas pranchas, remetendo fazendo analogia com o signo de Gêmeos, que é da palavra, da respiração, e o Sagitário, que é a flecha, é a direção para onde vai a minha palavra, o meu conhecimento, o meu saber, a minha respiração, ela me leva aonde? Que conexão eu faço internamente, e uma conexão no sentido de buscar um nível mais alto, mais elevado, que represente uma inspiração, que me traga um foco, um objetivo, uma direção de algo importante que eu preciso alcançar, que cada um de nós precisa alcançar. Esse Gêmeos Sagitário está mobilizado pelo Júpiter em Peixes. Peixes é o amor universal, é a diluição das fronteiras, somos todos um. Essa é uma palavra pisciana. E o Peixes, ele nos reconecta com a totalidade, ele nos traz uma fusão de alma, de espiritualidade, de consciência, de conhecimentos. Ele nos leva para o mundo dos sonhos, dos arquétipos, do inconsciente coletivo, da expressão da alma. Então, nós temos aqui o Júpiter, nesse período, vai ficar algumas semanas, um mês e pouco, no signo de Peixes. Ele vai passar pelo signo de Peixes, ele volta para Aquário, depois, o ano que vem, ele fica todinho em Peixes, a partir de dezembro, de janeiro. Então, o Peixes nos traz também essa conexão no nível mais profundo de alma e de compreensão de que estamos todos no mesmo barco. Então, essa lua cheia, esse eclipse, conectado com esse Júpiter em Peixes, nos traz a necessidade de pensarmos qual é o caminho individual e coletivo,
qual é o caminho que vai nos tirar de uma situação nada boa, nada confortável, uma situação de conflitos, uma situação de instabilidade, de impulsividade, que nos leva à destruição e à morte coletiva e à morte individual por acidentes, por atitudes que não foram bem avaliadas, refletidas, lutas, guerras, enfim, esse Marte-Plutão que eu estou falando. Então, nós precisamos de uma reconexão com um sentido, com um Sagitário, e uma reconexão entre nós, os gêmeos, nos percebemos como gêmeos, como irmãos, e nos percebemos como totalidade, que aí nos conecta o signo de Peixes. Então, é nesse cenário de Saturno e Urano, a superação do velho pelo novo, a luta entre antigos deuses, Saturno e Urano, antigas instâncias entre o severo, a ordem, o severo, a ordem que permite também que o amor flua, porque as coisas funcionam quando há uma ordenação positiva da vida, e o salto, a ruptura, o novo, o inovador, que o Urano nos sinaliza que é necessário, que é possível alcançar. Então, nesse sentido, que eu deixo essa mensagem para vocês sobre tudo que vocês estão alcançando e recebendo através desse momento tão diferente que nós estamos vivenciando. Então, até breve.